Você sabia que existe um animal capaz de fazer o temido tubarão branco fugir em pânico em questão de segundos? E o mais bizarro, esse animal não só vence o tubarão branco, como às vezes come apenas o fígado dele e deixa o resto do corpo boiando como se fosse lixo no mar. Sim, eu estou falando da orca. E hoje você vai descobrir, passo a passo, porque a orca é o verdadeiro pesadelo do tubarão branco, como ela aprendeu a hackear o corpo do tubarão e o que realmente aconteceria em um confronto direto. Orca vs Great White Shark. Mas antes de decidir quem é o verdadeiro predador supremo dos oceanos, segura até o final, porque a virada mais chocante dessa história não é nem quem ganha. É como essa guerra silenciosa está mudando todo o equilíbrio da vida marinha em algumas regiões do planeta. Vamos começar pela pergunta óbvia. Se botarmos uma orca e um tubarão branco frente a frente, quem realmente tem a vantagem? Tamanho, força e números que enganam. Se você ainda está comigo, vamos direto ao choque de números. A imagem clássica que a maioria das pessoas tem é tubarão branco, gay e máquina de matar. Orca, yay, golfinho grandão fofinho de parque aquático. Mas a matemática não mente. Uma orca adulta pode chegar a mais de 9 metros de comprimento e pesar até 6 toneladas. Um grande tubarão branco, em média, entre 4 e 5 metros, com raros indivíduos chegando perto de 6 metros, pesando cerca de 1 tonelada, às vezes um pouco mais. Pensa nisso como uma luta entre um lutador de MMA super treinado e um tanque de guerra inteligente. O tubarão é mortal, mas a orca é maior, mais pesada e, sim, também é um predador de topo, um verdadeiro apex predator. A mandíbula do tubarão branco é assustadora. Dentes serrilhados, afiados, capazes de cortar pedaços enormes de carne e até ossos. Já a orca não tem dentes serrilhados, mas tem dentes cônicos, poderosos, perfeitos para agarrar, segurar e rasgar. E diferente do tubarão, ela pode morder, soltar, reposicionar, morder de novo e coordenar isso com o resto do grupo. E aqui vem a primeira virada. Enquanto o tubarão branco é um caçador solitário, a orca é um caçador social. Grupos inteiros, chamados de pods, caçam juntos, se comunicam, planejam e adaptam estratégias. É como colocar um serial killer sozinho contra uma força-tarefa de operações especiais altamente treinada e sincronizada. Mas talvez você esteja pensando, ok, a orca é maior, mas o tubarão branco não é o rei dos ataques. Não é ele o grande vilão dos filmes? Calma, porque quando olhamos para o cérebro e a inteligência, a diferença fica ainda mais brutal. Capítulo 2. Cérebro contra instinto. Por que inteligência vence brutalidade? Se você ainda está aqui, agora vem uma parte que quase ninguém considera. O poder do cérebro. O cérebro da orca, em proporção ao corpo, é um dos maiores entre todos os mamíferos marinhos. Ela tem estruturas complexas ligadas à emoção, memória e aprendizado social. Tradução. Orcas aprendem, ensinam, copiam, inovam. Elas têm cultura. Tubarões também aprendem, mas boa parte do comportamento deles é muito mais guiado por instintos aprimorados ao longo de milhões de anos. Eles são excelentes naquilo que fazem, mas não são estrategistas em grupo. Orcas, por outro lado, têm dialetos diferentes dependendo da população, tradições de caça específicas, e passam técnicas de geração em geração. Algumas orcas aprenderam a caçar focas, derrubando-as de blocos de gelo com ondas sincronizadas. Outras desenvolveram técnicas únicas para atacar baleias por baixo, por trás, coordenando posições. Agora, pensa nisso aplicado a um tubarão branco. A orca não vê o tubarão só como uma ameaça. Em algumas regiões, ela o vê como um alvo estratégico, uma fonte de comida ultra-nutritiva, principalmente o fígado rico em gordura. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Orcas não nascem sabendo desligar tubarões. Elas aprendem isso. E uma vez que uma orca do grupo domina a técnica, o conhecimento se espalha. Mas como assim desligar um tubarão? Se você está curioso, segura essa pergunta aberta, porque é isso que vamos explorar em seguida. O hack biológico que transforma um grande tubarão branco em presa indefesa. Capítulo 3. O hack biológico. Tonicidade e medo químico. Se você ainda está comigo até aqui, agora vem uma das partes mais estranhas e fascinantes dessa batalha. Existe um fenômeno chamado imobilidade tônica. É um estado de paralisação que pode acontecer em tubarões
quando eles são virados de barriga para cima. É como se o corpo deles desligasse temporariamente, como um modo de defesa ou resposta neurológica estranha. Algumas orcas aprenderam exatamente isso. Elas atacam tubarões por baixo, empurram o animal até virar de costas e o mantêm nessa posição. O tubarão, literalmente, entra em um estado de paralisia. Imagina o predador mais temido do cinema, totalmente imóvel, incapaz de reagir, enquanto um grupo de orcas o segura na posição perfeita. E não para por aí. Elas parecem saber exatamente onde estão os órgãos mais nutritivos. Existem registros de tubarões brancos encontrados mortos, com o corpo praticamente intacto, exceto por um buraco preciso no tronco, por onde o fígado foi arrancado. Por que o fígado? Porque é gigantesco e extremamente rico em lipídios, gorduras, uma fonte de energia concentrada. É como comer só a parte mais calórica e valiosa da presa. E aí vem o detalhe mais sinistro. Quando uma orca mata um grande tubarão branco, o corpo do tubarão libera compostos químicos na água, sinais de estresse e morte. Outros tubarões na região podem detectar isso e interpretam como um alerta máximo. Resultado? Áreas onde orcas começaram a atacar tubarões brancos passaram a ter uma queda drástica na presença desses tubarões. Eles simplesmente desaparecem, fogem dali. Ou seja, não é só um duelo físico. A presença da orca cria um medo químico que afasta o grande tubarão branco e muda todo o comportamento dele. Mas qual o impacto real disso no oceano? O que acontece com o ecossistema quando o suposto rei dos mares é colocado para correr? É isso que vai te surpreender no próximo capítulo. Capítulo 4. Quando o rei foge. O efeito dominó no oceano. Se você ainda está aqui, agora é a hora de conectar essa rivalidade ao que realmente acontece no mar. Em algumas regiões, como na África do Sul, pesquisadores observaram algo assustador. Tubarões brancos, que eram presença constante em certas áreas, começaram a desaparecer após o surgimento de orcas especializadas em caçar tubarões. Em poucos anos, lugares conhecidos por grandes populações de tubarão branco viraram praticamente zonas fantasmas para a espécie. E isso não ficou sem consequência. Lembra que tanto a orca quanto o tubarão branco são predadores de topo, apex predators. Eles ajudam a controlar populações de outros animais, mantendo o equilíbrio. Quando o tubarão branco some de uma região, presas que ele costumava controlar, como focas, por exemplo, podem aumentar em número. Mais focas significa mais pressão em populações de peixes. Isso pode afetar desde pescarias comerciais até toda a cadeia alimentar marinha. É um efeito cascata. Mas aqui vem a virada interessante. A orca não é simplesmente um substituto do tubarão branco. Ela tem uma dieta mais flexível, comportamentos mais variados, e pode focar em presas diferentes dependendo do que estiver mais disponível. Em outras palavras, quando a orca entra em cena como predador dominante, o equilíbrio do ecossistema não só muda, ele é reconfigurado. Só que isso levanta outra questão. Se a orca é tão poderosa, tão adaptável e tão inteligente, por que ela não domina absolutamente todos os oceanos do planeta? Existe alguma fraqueza nesse superpredador? Guarda essa dúvida, porque no próximo capítulo a gente entra na anatomia do confronto direto. Velocidade, sensores, ataques, fraquezas e aquela pergunta que você quer ver respondida de forma clara. Em uma luta 1 contra 1, quem teria mais chance? Capítulo 5. Anatomia do combate. Velocidade, sentidos e estilo de luta. Se você ainda está comigo, agora vamos montar mentalmente um ringue no fundo do mar. De um lado, o tubarão branco. Velocidade máxima estimada, até cerca de 40 km/h em rajadas curtas. Corpo hidrodinâmico, musculoso, feito para ataques de emboscada. Sensores incríveis. Visão adaptada para baixa luz, olfato absurdamente sensível e ainda a capacidade de detectar campos elétricos gerados por músculos de outras criaturas através das chamadas ampolas de Lorenzini. Do outro lado, a orca. Velocidade máxima também na casa dos 50 km/h em curtas distâncias. Corpo poderoso, caudal forte, agilidade surpreendente para o tamanho, audição e ecolocalização. Ela usa sons para mapear o ambiente, quase como um sonar vivo. Excelente visão, especialmente em ambientes claros. Dá para perceber que não estamos falando de uma luta entre forte vs fraco. Ambos são máquinas de matar, altamente especializadas. A diferença não é só física, é de estratégia. O tubarão branco é um mestre em ataque surpresa de baixo para cima.
principalmente contra presas como focas. Ele sobe rápido, morde, causa dano brutal e muitas vezes se afasta para deixar a presa sangrar e enfraquecer. A orca, por outro lado, usa cooperação, pressão constante, ataques coordenados. Ela pode cansar a presa, atacar nadadeiras, manipular a posição do corpo do inimigo. Em um combate 1 contra 1, sem interferência, o tubarão poderia tentar um ataque relâmpago, mirando partes vulneráveis. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. A orca, sendo mais ágil cognitivamente, pode evitar esse primeiro ataque e reavaliar o movimento do tubarão em frações de segundo, ajustando sua própria posição. Além disso, a orca pode usar o próprio corpo como arma de impacto, dando pancadas laterais, usando a cabeça ou o corpo para desestabilizar o tubarão. Mas existe outra carta escondida nessa luta. Os próprios sensores do tubarão podem se voltar contra ele. Quer saber como? É isso que a gente vai destrinchar agora. Capítulo 6. O ponto cego do tubarão e a leitura de movimento da orca. Se você está aqui até agora, provavelmente já percebeu que essa batalha não é tão simples quanto mais dentes ou mais força. Agora, vamos olhar para os pontos cegos, literalmente. O tubarão branco tem uma visão boa para padrões de contraste, mas a posição dos olhos deixa áreas diretamente à frente e logo abaixo dele em uma espécie de zona menos visível. Ele é perfeito para emboscar, mas quando a presa começa a se mover de forma imprevisível, ele não é tão bom em manobras finas quanto um animal com visão frontal mais ampla e cérebro mais flexível. A orca, além da visão, conta com ecolocalização. Ela pode emitir sons, escutar o eco e ver com som. Isso significa que até em águas mais turvas ou em situações visualmente desfavoráveis, ela consegue ter uma noção espacial da posição do tubarão. E tem mais. Aquelas mesmas ampolas de Lorenzini que permitem ao tubarão detectar campos elétricos também o deixam vulnerável a toques estrategicamente colocados. Quando a orca encosta ou pressiona algumas áreas, o tubarão pode ficar desorientado, e isso facilita ainda mais a manobra de virar o animal de barriga para cima, entrando naquele estado de imobilidade tônica. Agora imagina, a orca circula o tubarão, testa reações, observa padrões de movimento. Ela não precisa decidir tudo na primeira tentativa. Ela pode recuar, atacar de novo, ajustar. Enquanto isso, o tubarão depende do impacto inicial. Se esse ataque falha, ele não tem tantas opções de manobras inteligentes e criativas quanto a orca. Mas aqui entra uma pergunta incômoda. Se a orca é tão superior em estratégia, por que a gente não vê confrontos diretos o tempo todo? A resposta está no comportamento natural e nas prioridades de cada um. E isso abre espaço para entender não só quem ganha a luta, mas por que essa luta raramente é justa. Capítulo 7. Luta? Justa? Nem pensar. Por que a orca joga em outro nível, se você ainda está comigo? Agora vem uma verdade que muda o jeito como a gente imagina essas batalhas. Na natureza, quase nunca existe luta justa. Orcas dificilmente atacam um grande tubarão branco sozinhas. Elas fazem isso em grupo, coordenando ataques. É quase como uma emboscada organizada. Enquanto o tubarão é estruturado para ser um caçador solitário, a orca foi moldada pela evolução para funcionar em equipe. Comunicação vocal o tempo todo, divisão de funções durante a caça, aprendizado coletivo. Você já deve ter visto cenas de orcas caçando juntas. Algumas cercam, outras atacam. Algumas esperam a presa se cansar. Agora, aplica isso a um tubarão branco. Temos relatos de pelo menos 2 indivíduos específicos de orcas que ficaram famosos por caçar tubarões perto da África do Sul, arrancando os fígados com uma precisão quase cirúrgica. Depois da passagem deles, tubarões brancos sumiram daquela área por longos períodos. E aqui entra a parte psicológica, por assim dizer. O tubarão branco não é burro. Ele reconhece padrões de ameaça. Se ele sente que a região está dominada por um predador que o caça, a melhor estratégia não é lutar, é ir embora. Ou seja, na prática, o grande tubarão branco reconhece a superioridade ecológica da orca e cede espaço. Mas isso cria uma dúvida interessante. Se as orcas quisessem, elas poderiam erradicar tubarões brancos em certas áreas? E se isso acontecesse em grande escala, como ficaria o equilíbrio dos oceanos? Antes de responder isso, a gente precisa encarar uma outra camada dessa história. A relação da orca com humanos e a fama do tubarão branco como monstro dos mares. Porque, curiosamente, o animal mais temido do cinema não é o que mais oferece perigo para nós.
Capítulo 8. O monstro do cinema vs. O cérebro do oceano. Se você ainda está aqui, agora vem um contraste forte entre mito e realidade. O tubarão branco foi transformado em ícone do terror por filmes, documentários sensacionalistas e notícias de ataques. Sim, ele é perigoso, sim, pode atacar humanos, especialmente em confusões de identificação, por exemplo, confundir surfistas com presas naturais como focas, mas o número de ataques fatais de tubarões brancos a humanos é muito pequeno comparado com o medo que a gente sente. Na maioria dos casos, o tubarão morde uma vez e solta, como se estivesse testando o que é aquilo e depois perde o interesse. Já a orca, que é capaz de matar tubarões brancos, golfinhos, focas, leões marinhos, até baleias de grande porte, raramente ataca humanos na natureza. A maior parte dos incidentes graves com orcas aconteceu em cativeiro, onde o estresse e o confinamento alteram completamente o comportamento do animal. Na natureza, orcas já foram vistas até interagindo de forma aparentemente curiosa e não agressiva com mergulhadores e barcos. É como se elas soubessem exatamente o que estão fazendo e, por algum motivo, não nos classificassem como presa. Isso adiciona uma camada quase filosófica à comparação. O predador que mais nos assusta não é o mais poderoso. E o mais poderoso, a orca, é também um dos mais seletivos e inteligentes nas suas escolhas de alvo. Só que essa inteligência, que parece fascinante para a gente, é justamente o que torna a orca tão perigosa para outros superpredadores, como o tubarão branco, porque ela pode adaptar a forma de caçar, testar novas presas, explorar fraquezas evolutivas do inimigo. E isso nos leva à pergunta que está martelando desde o começo. Em uma batalha real, sem edição de filme, sem roteiro de Hollywood, quem é o verdadeiro Apex Ocean Predator? É isso que a gente vai responder de forma direta agora, mas com uma reviravolta que talvez você não esteja esperando. Capítulo 9. Quem realmente vence? A resposta nua e crua. Se você ainda está comigo, agora é a hora da verdade que a ciência aponta hoje, em um confronto direto, considerando tudo: tamanho, peso, inteligência, estratégia de grupo, capacidade de aplicar golpes precisos, controle da presa e até impacto ecológico. A orca leva vantagem sobre o grande tubarão branco. E não é só teoria. Nós já vimos evidências reais. Registros de tubarões brancos mortos com fígados removidos. Mudanças de comportamento dos tubarões em regiões com ataques de orcas. Desaparecimento temporário de populações locais de tubarão branco após a chegada de orcas predadoras de tubarões. Na prática, o tubarão branco evita a orca. Ele não a busca como presa. Ele a trata como ameaça de alto nível. A orca, por outro lado, pode decidir, em certos contextos, que o tubarão branco é uma presa altamente valiosa, rica em nutrientes. E, quando isso acontece, ela não vai duelar de frente. Ela vai caçar estrategicamente, talvez em grupo, forçando o tubarão à desvantagem máxima. Então, se a sua pergunta for: quem ganharia em uma luta hipotética, 1 contra 1, mar aberto, sem ninguém por perto? A resposta ainda tende à orca, pelo tamanho, poder físico e capacidade de manobra. Mas, mais importante do que isso, é entender que na natureza a orca raramente se coloca em uma situação de igualdade. Ela inclina o tabuleiro a seu favor. Só que aqui vem a reviravolta. Talvez a verdadeira batalha não seja orca vs tubarão branco, e sim humanidade vs equilíbrio do oceano. Porque enquanto a gente discute quem ganha essa luta épica, existe um outro inimigo tirando peças dos dois lados sem parar. E é isso que coloca toda essa disputa em um contexto ainda maior. Capítulo 10. A batalha que realmente importa. Orca, tubarão e nós. Se você ainda está aqui, agora vem o clímax mais incômodo de todos. Enquanto a orca e o tubarão branco disputam, em certas regiões, o topo da cadeia alimentar, existe um predador que está mexendo no jogo inteiro. Nós, seres humanos. Sobre pesca, poluição, redes de deriva, captura acidental, mudanças climáticas, tudo isso afeta tanto tubarões quanto orcas. Tubarões brancos são pescados, mortos por medo, presos em redes, impactados pela queda de populações de presas. Orcas sofrem com contaminação por metais pesados e poluentes que se acumulam na gordura. Ruído excessivo no oceano que atrapalha sua comunicação, diminuição de suas presas favoritas em algumas áreas. É como se estivéssemos mexendo no tabuleiro de um xadrez milenar, tirando peças, quebrando regras,
sem nem entender totalmente as consequências. Quando tubarões brancos somem de uma região, o equilíbrio de presas e predadores se altera. Quando orcas começam a mudar a dieta, porque suas presas naturais escasseiam, isso pode gerar novas pressões ecológicas, até conflitos com pescarias e comunidades humanas. E aqui entra a ironia. A gente ficou obcecado pela imagem do tubarão assassino, criou uma aura mítica em torno da orca como baleia assassina, e, no fim, o único animal capaz de ameaçar as duas espécies em escala global somos nós. Se a orca é hoje o apex predator mais completo dos oceanos, a pergunta que fica é: por quanto tempo ela vai continuar podendo exercer esse papel? Se nós continuarmos mudando o ambiente marinho tão rápido, e é justamente essa consciência que leva à última parte dessa história, o que você pode fazer sentado aí, depois desse vídeo, para que essas batalhas épicas continuem existindo na natureza, e não só em documentários antigos. Conclusão: quem é o verdadeiro rei? E qual é o nosso papel nisso? Depois de tudo isso, dá para responder com segurança. Em um confronto entre orca e grande tubarão branco, considerando o que a ciência observa hoje, a orca é o apex ocean predator mais completo. Ela é maior, muitas vezes mais pesada, extremamente inteligente, social, estratégica, capaz de explorar fraquezas biológicas do tubarão e ainda alterar o comportamento dele a ponto de fazê-lo abandonar territórios inteiros. O tubarão branco continua sendo um dos predadores mais impressionantes que já existiram, uma máquina de caça quase perfeita, com sentidos refinados e uma eficiência evolutiva extraordinária. Mas, quando colocado frente a frente com a orca, ele não é o monstro invencível que o cinema vendeu. Ele é, em certas situações, a presa. Só que talvez a mensagem mais importante não seja quem ganha a luta, e sim o que essa luta revela. O oceano é um sistema de equilíbrios finos, onde cada apex predator desempenha um papel crucial. Quando a orca assume o topo, você já está à frente da maioria das pessoas que ainda acredita que tubarão branco é só um vilão de filme e que orca é só um golfinho simpático fazendo show. Agora você sabe que por trás dessas imagens tem estratégia, cultura, medo químico, inteligência e um jogo ecológico muito mais profundo. Então, se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, comenta aí embaixo. Na sua opinião, quem é mais impressionante? A orca estrategista ou o tubarão branco implacável? E o que mais você gostaria de ver em batalhas de apex predators? Talvez orca vs crocodilo de água salgada, tubarão tigre vs tubarão branco ou algo ainda mais extremo? Se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que o tubarão branco é o rei absoluto do oceano. Porque depois de entender essa guerra silenciosa entre orcas e grandes tubarões brancos, fica claro, no jogo dos predadores marinhos, força é importante, mas inteligência, estratégia e cooperação definem quem realmente manda no fundo do mar.